Se sua laje vai cair ou não vai depender do formato que foi feito o escoramento, tanto das vigas quanto das lajes. Vem comigo aqui acompanhar nessa obra o nosso formato de escoramento e de todo o processo de vigas. Vem! Um dos primeiros pontos a ser observado é se a alvenaria ou se a viga é feita primeiro. Observe aqui atrás de mim, por exemplo, que nós fizemos a alvenaria, porém nós também fizemos o escoramento, porque assim a carga da viga ela não vai colocar piso, né? A carga ela não vai ser sobre a alvenaria, fazendo com que no futuro apareça algumas fissuras. Isso não é bom para a obra, principalmente para essa, que a velocidade ela vai ser bem rápida. A construção dela, dessa parte cinza, ela vai ser rápida. Agora, você pode estar se perguntando, então por que foi feito primeiro a alvenaria ao invés da cinta? Por que não fizeram primeiro a cinta? Aproveitamos a questão do cronograma para ganharmos tempo. Executamos primeiro todos os pilares, depois viemos com as alvenarias e depois viemos com a cinta. Então a gente, no nosso cronograma, dentro dessa obra, foi melhor trabalharmos neste formato de pilares, alvenaria e depois o vigamento. Então o primeiro ponto a observar é: eu faço a alvenaria primeiro, antes das vigas, ou eu faço a viga, que a gente chama de esqueleto, e depois eu venho fazendo o fechamento da alvenaria. Se pergunte, eu expliquei como eu decidi aqui a minha opinião. Responda aí você, qual é a melhor forma para se trabalhar? Não, beleza. Tá encaminhado, um bocado de guia já pregada. Um segundo ponto a ser observado é: eu utilizo o pau de escoramento nos meus escoramentos de vigas, lajes, ou eu utilizo o escoramento metálico? Bom, aqui acabou sendo mais viável financeiramente utilizarmos pau de escoramento. Vai ser uma obra rápida. Aqui o subsolo já está feito, estamos fazendo o térreo e vamos fazer um pavimento superior. O escoramento metálico mensalmente não iria compensar financeiramente para cliente, mesmo a gente precisando fazer uma reposição. Aqui embaixo no subsolo, por exemplo, nós precisamos repor, porque nós estamos reescorando e tirando parte dos escoramentos. Então esse detalhe é muito importante. Financeiramente falando, a gente escolheu pau de escoramento. Aqui nos comentários diz aí para mim o que você acha aí na tua obra, na tua região, que às vezes isso também influencia de preço, pau de escoramento para a estrutura metálica. O que ficaria melhor para você, pau de escoramento ou o escoramento metálico? Detalhe: se você for um gestor do qual você faz obras constantemente e de certa forma o material é teu, é o caso de se pensar se de fato não é então melhor o escoramento metálico. Um item muito importante para executar uma viga certinha, sem ter problema, sem ter que quebrar a viga no futuro, é você ter muito bem na mente os projetos. Aí você vai falar, mas ter na mente? Bom, algumas informações você precisa ter na mente. Você já pensou? Você foi lá, olhou o projeto, e quando vai pregar o guia, o que é o guia? A madeira que vai segurar o fundo da tua viga. Se você errar em 1, 2, 3, 5 centímetros, se aquela viga no projeto tem contraflecha ou não, se ela tá pedindo e você olhou, esqueceu, foi lá e executou sem contraflecha, infelizmente vai ter um problema. Então, as informações dos projetos, queira ser o estrutural, queira ser um arquitetônico, é importante você ter elas muito bem já estimado ali, estudado, para que você não erre durante a execução. Viga errada para refazer dá trabalho. Profissional nenhum gosta de retrabalho, de refazer aquele serviço. Você conseguiu já soltar os níveis de acordo com os projetos, pregou os guias e vai vir pregar o fundo? O fundo você pode fazer de vários formatos, vai depender do tipo de madeira que vai ter mais aí na sua região ou até mesmo do preço. Bom, nós temos aqui, por exemplo, em Brasília, uma tábua que a gente chama de pinos, né? O pinho, em algumas regiões muda-se o nome. E também temos a plastificada. Essa daqui tem bastante região, tem todos, né? Todas as regiões dos madeirites plastificados. Se for o madeirite plastificado, que essa daqui é só um exemplo, né? O fundo geralmente é 15, é maior. Você precisa estruturar. O que é estruturar? O madeirite plastificado ele é mais fraquinho, ele não aguenta tanto peso, tanta carga. Então você precisa estruturar para que aí sim você pregue sobre as guias.
Já esse tipo de madeira aqui, ela já, por si só, já é mais firme, mais resistente. A depender dos espaçamentos que você colocou os paus de escoramento, você pode colocar esse tipo de madeira sem ser preciso e estruturar. Nós aqui utilizamos um madeirite plastificado. Veja aqui um exemplo de um modelo que nós fizemos no andar de baixo. Pregou os fundos, tendo em vista que você já fez todo o checklist anterior. O guiamento está certinho, os fundos foram pregados certinho, se atentar às medidas da pregação do próprio fundo, né? Para você poder pregar o fundo tem que estar na medida certinha, de acordo com o projeto, vindo de um ponto, vindo de um outro ponto. Se você errar nisso aí, no futuro vai ter problema. Então, muito importante essas medidas de pregar o fundo. É um dos itens mais importantes. Pregou os fundos das vigas, você vai pregar as faces laterais. E existe também, assim como o fundo, duas formas, dois tipos de madeira para fixar nas laterais. Aqui nós utilizamos o madeirite plastificado, o mesmo que eu falei do fundo. Então esse madeirite plastificado aqui, antes de nós fixarmos ele nos fundos, a melhor forma de se fazer ele é passando o desmol, é passando um produto. Mas por que desmol? O madeirite plastificado é mais caro. Por que você compra um madeirite plastificado ao invés de usar uma tábua de pinos? Bom, nós vamos reutilizar essa madeira aqui 3 vezes. Nós utilizamos agora a primeira aqui, ela já foi desformada, como vocês viram. Nós vamos agora usar ela na segunda laje, também vamos usar na terceira laje, aplicando desmol, aplicando todo o trabalho. Sem contar que ainda a gente quer vender essas madeiras após finalizar essa obra. Então, se fosse uma madeira normal de pinos, por exemplo, não daria para fazer esse tanto de reaproveitamento. Só na desforma dessa madeira já se quebrava bastante. O percentual de perca é alta, diferente dessa daqui. A etapa da fixação das formas laterais foi concluída? Foi passada por um checklist? Você verificou pela ficha de verificação? Bom, agora entra as ferragens. As ferragens têm todo um procedimento para ser feito também. Todas as ferragens elas precisam dos espaçadores, tanto os espaçadores laterais quanto cadeirinha, né? O espaçador que a gente coloca aqui no fundo para manter o correto capeamento. Detalhe, esses espaçadores têm que estar de acordo com o projeto. O projeto pede 2, pede 3 centímetros de capeamento. Você tem que seguir o que está no projeto. Consequentemente, solicitar ao setor de compras o correto espaçador para seguir essas orientações. Instalou todas as ferragens também foi feito o processo de verificação. Tá tudo certinho, conforme os projetos, negativos, positivos. Todos os detalhes das ferragens tá ok? Então tá liberado para a montagem da laje. A montagem da laje tem todo um segredo que geralmente quem vende a laje passa o concri da montagem. Pelo menos é aqui que faz em Brasília. Existem outros projetistas que no próprio projeto já vem discriminando toda a montagem da laje. Montou a laje, não tem segredo, com o escoramento bem correto, bem feitinho, tanto o escoramento central, e se for mais de 3 metros, você precisa de um escoramento de topo, porque a treliça, a viga, ela não pode ficar mais do que 3 metros sem o escora. Então o escoreio central tem que escorar os topos, se for mais de 3 metros. Isso é uma observação importante. Fez isso, vamos fazer toda a ferragem, todo o mangueiramento da elétrica de dados, tudo que tiver de passagem, colocar ali para prepararmos para o concreto. Um detalhe importante que eu gosto de utilizar nas nossas lajes é a malha pop. Eu já peço ela para esse fim. Isso nos dá uma trabalhabilidade e uma união melhor na nossa laje. Muito importante ter também essas passagens, como eu falei. Se você errar uma passagem, se você esquecer, no futuro você vai ter que furar. Você pode furar na zona neutra da viga, se foi previsto, inclusive, no projeto. Senão, você vai ter um probleminha aí e as arquitetas não vão gostar, porque você vai ter que passar a tubulação por debaixo de viga e vai mudar a altura do pé direito. E aí é briga para mais de metro. Não mexe com isso, não. É melhor ter atenção em passar todas as esperas para evitar dor de cabeça. Se esse vídeo te ajudou, curte aí, comenta, compartilha, já envia para alguém, já envia para o teu cliente que quer entender os processos. Eu lhe garanto que fazendo todos esses processos, as suas vigas dentro da tua obra vai ficar perfeitinha. Fala aqui nos comentários o que é que você achou desse vídeo.